Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, já falamos do nosso teste de compressor, já falamos da ligação direta do compressor, protetor térmico e relé de partida do compressor. Vamos falar agora de termostato. Afinal de contas, a nossa máquina de refrigeração não pode funcionar o tempo inteiro de maneira infinita, né? Nós precisamos parar e controlar a temperatura que está sendo desejada dentro do recinto que está sendo refrigerado. Por exemplo, se for um ar-condicionado, né, eu preciso controlar o recinto, preciso controlar o quarto, a sala que está sendo refrigerada. Assim como a geladeira, né, eu preciso controlar a temperatura no interior da geladeira. E para isso existe um cara chamado termostato. O termostato ele é um interruptor que trabalha em função de uma temperatura ajustada. O termostato liga ou desliga, né? Manda ligar ou desligar o compressor em função dessa temperatura ajustada. Mas como funciona um termostato por dentro para que a gente possa mensurar que tipo de defeito possa ter ele? Nós temos internamente no termostato os seus contatos elétricos, que quando estão fechados, manda ligar o compressor. Depois a gente vai ver em que parte do circuito ele é montado. Nós temos também dentro do termostato essa alavanca que está aqui, né, interfixa, presa nesse ponto, e ela se move tanto para cima quanto para baixo. Nós temos aqui um parafuso de ajustagem, que é aquele botãozinho que tem na geladeira ou no ar-condicionado, no qual a gente controla a temperatura. E nós temos aqui também uma mola, que fica presa a este lado da alavanca, lado superior. No lado inferior da alavanca, nós temos um fole. Preso ao fole tem uma haste, e se esse fole se estender, né? Se ele se expandir, essa alavanca sobe. Se esse fole se contrair, esse pino que está preso ao fole, né, também abaixa e a mola empurra a alavanca para baixo, abrindo os contatos. Bem? Dentro desse fole, esse fole é hermético, né, totalmente fechado, dentro desse fole possui um fluido de refrigeração, né? Costuma ser o mesmo fluido que é utilizado no sistema, inclusive. Tá? Mas isso não vem ao caso, mas é um fluido suscetível à variação de temperatura. Ou seja, aqui dentro, toda vez que a temperatura ficar mais elevada, né, no bulbo do termostato, a pressão desse fluido aumenta. E toda vez que a temperatura ficar mais baixa neste bulbo, a pressão desse bulbo diminui. Tá legal? É inversamente proporcional, né? Esse bulbo sensor, que aqui dentro também, toda essa extensão aqui, ó, possui um fluido que é suscetível à variação de temperatura. Só que ele pode, por exemplo, num aparelho condicionador de ar, ele é preso no retorno do ar, sentindo a temperatura do retorno do ar. Se a temperatura do retorno do ar estiver elevada, a pressão aqui dentro também vai ficar elevada. E é claro, em toda a extensão do tubo e fole, a pressão vai ficar elevada. Se a temperatura de retorno do ar estiver voltando fria, aqui também vai sentir. Sentiu que está fria a temperatura, a pressão aqui dentro diminui. E a pressão em toda a extensão e mais o fole diminui também. Se fosse, por exemplo, uma geladeira, este bulbo estaria preso ao congelador da geladeira. Esse bulbo vai sentir a temperatura do congelador e quando a temperatura do congelador estiver ficando elevada, a pressão aqui dentro vai ficar elevada. E quando a temperatura começar a ficar baixa, a pressão do bulbo também vai ficar baixa, ok? E isso se sucede em outros equipamentos, bebedouros, etc. Legal? Vamos ver o funcionamento. Imaginemos que estamos numa geladeira. Abrimos a porta da geladeira. Entrou carga térmica na geladeira. O bulbo sensor começou a sentir que, ó, tem calor aqui. A pressão aqui dentro vai se elevar. A pressão se elevando, o fole vai se expandir. Ao se expandir, o fole levanta a alavanca e os contatos se fecham, mandando ligar o compressor. Uma vez que a temperatura no congelador, né, chamamos de evaporador, da geladeira, abaixa, a pressão de dentro do nosso bulbo também abaixa.
A pressão do fole também diminui. A mola vence essa força e empurra essa alavanca para baixo. E os contatos se abrem, mandando desligar o compressor. Ok? Podemos observar aqui também uma situação de avaria. Por exemplo, um bulbo do termostato quebrado. Se esse bulbo do termostato quebrar, todo o fluido ativo que tem dentro do tubo e do fole vai sair, simulando uma situação de pressão baixa. A mola, por sua vez, vai empurrar a alavanca toda para baixo e os contatos vão ficar abertos. Então, toda vez que eu tiver uma quebra de bulbo, né, os meus contatos vão ficar abertos e o meu compressor, com certeza, não vai conseguir partir. Então a gente pode chegar no aparelho condicionador de ar, num bebedouro ou mesmo numa geladeira e encontrar o bulbo quebrado, o compressor não está partindo e o problema certamente será porque os contatos do termostato estão abertos, ok?